Olá, um bom dia a todos vocês que nos acompanham pelo dmtv.com.br. Sejam bem-vindos a mais um Esporte na Rede, onde nós falaremos aí sobre os principais assuntos do mundo esportivo. Tem informação de Goiás, tem informação de Vila, tem informação de Atlético, Aparecidense, tem Copa do Brasil, Libertadores da América, Copa Verde. O Paysandu foi campeão da Copa Verde, Goiás e Atlético não quiseram participar da competição e o Paysandu embolsou só R$525 mil, só isso. Perdeu essa chance, né, Lemes? Bom dia a você, bom dia aos internautas conectados no DMTV. E perde essa chance maravilhosa aí de conquistar talvez uma grana. Mas, por outro lado, foi até bom que o Goiás não tenha participado dessa competição, até porque fez feio na Copa do Brasil, tanto ele quanto o Atlético. Então, fazer feio mais uma competição de Copa Verde, né, desgastar ainda mais seus cansados jogadores, não seria tão interessante para as duas equipes. Mas Copa Verde eu tenho certeza que eles não iam conseguir fazer feio, não, muito feio. Se bem que o Goiás perdeu com um time chamado River Plate do Piauí. Esse time de Erechim fez feio com o time do River do Piauí, que é esse time lá do Ipiranga, Atlético e Goiás, respectivamente. Então... Só que a vida do Goiás não ia ser muito boa, não, porque você lembra quem que eliminou o Goiás? Ano passado foi 8 anos, né? Ano retrasado, você lembra quem eliminou? O ano retrasado, 2014... esqueci, eu lembrava. Tal de Botafogo da Paraíba. Botafogo da Paraíba, correto. Seria o próximo adversário do Goiás se o Goiás tivesse passado. Bom, mas vamos fazer o seguinte, né? Acabou o campeonato goiano, a Rádio 730, juntamente com a Federação Goiana de Futebol, elegeu aí, né, os melhores da competição, né, de 2016, fazendo assim uma seleção, do goleiro até o atacante, treinador e também a arbitragem aí, né? Votaram aí dirigentes de clube, né, jogadores, a própria imprensa, né, rádio, TV, impresso, e chegaram à conclusão de quais foram os melhores jogadores. A gente até estava brincando na segunda-feira, fazendo uma listinha de quais seriam os melhores jogadores. O goleiro eu tinha colocado o Renan, o lateral direito o Ednei. O Atlético não tem um jogador sequer nessa seleção. Um sequer. O Vila Nova, por outro lado, tem dois. Quem são? Vinícius Simão e Robson. Como se diz, justo, né, essas duas observações aí do Vila dentro dessa seleção aí da federação, né? O Vinícius, como eu disse aqui ontem, né, o Vila, apesar de ter tido aí o pior ataque da competição, só perdendo aí para a Anapolina e para o Itubiara, teve uma boa defesa, porque os jogos que não venceu, empatou, né, e se empatou e segurou porque tinha uma boa zaga. Infelizmente o parceiro que se arrumava para o Vinícius nunca dava conta de igualar ao Vinícius para poder ajudar na zaga. Um tempo fora por conta de lesão, né? Tem todo esse detalhe ainda. Ele é um puta zagueiro, realmente é um zagueiro hoje imprescindível dentro do Vila Nova, que perdeu, né? Um grande zagueiro que tinha, que era o Gustavo Bastos, né? Que era um zagueiro importante. Né? Então a Vinícius consegue fazer esse papel muito bem defensivo e tá de parabéns aí a federação por ter escolhido, né, também o Robson, que é um grande mentor, na verdade, o Robson, né, não só dentro de campo, mas fora dele também. Ele é o cara do momento aí, dentro do Vila Nova, é o cara que consegue organizar e articular e ter uma boa relação com os jogadores. É verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se você concorda. O goleiro Felipe do Anápolis. Muito bem, né, o goleiro Felipe, como havia dito também, né, depois daquela fala bizarra que ele disse que o torcedor dele ganha, quando ele jogava no Santos, era o que ele gastava com comida para cachorro, né, com o cachorro dele. E aí, daí, de lá para cá, sua derrocada veio parar onde? No Anápolis, né? Teve essa chance de mostrar que é um bom goleiro, que já era um bom goleiro no Santos, e aí teve essa passagem negra na carreira dele, que eu acho que já foi página virada, isso. Esperada, né? E pelo que ele apresentou também na final do Goianão, no último jogo contra o Goiás também, ele fechou o gol, apesar de não ter catido, né? Não ter catado o pênalti, não ter tido êxito, merecido. E ele disputou todos os 18 jogos para a equipe do Anápolis, sofreu 15 gols, já teve passagem pelos Santos, foi onde ele começou, né? Fluminense, Paraná, Avaí, Portuguesa e Náutico. Lateral direito, Marcelo do Anápolis. Eu imaginava que o Ednei do Atlético ia aparecer nessa lateral direita. Eu também esperava, porque o Ednei, mas também o Ednei também, Lenço, só foram aqueles 2 gols olímpicos.
que ele fez dentro do Atlético. De lá pra cá ele não fez mais nada. Porque Machucou boa parte também, do jogo né? ele ficou fora de campo. Machucou, né? ficou um mês Quando fora. entrou, pouco somou na volta dele para o Atlético. Então, eu acho acredito eu, que esteja correto, sim, de escolher o Marcelo como esse lateral direito, sim, como o melhor da competição. Primeiro zagueiro, Renato Justi do Anápolis, ou seja, o início são 3 jogadores do Anápolis já. O zagueiro do Renato Justi fez muito bem essa função, realmente aí. Fazendo dupla Acho que com o Gabriel Zé, é um bom companheiro para o Vinícius Simon, né? Numa zaga aí, numa possível zaga dessa seleção. Então acho que ficou bem escolhido também. Disputou em 16 jogos, marcou 2 gols, recebeu 4 amarelos e 1 vermelho. E aí o Vinícius Simon do Vila Nova aparecendo aqui. O outro zagueiro aí, então, Felipe, Marcelo, Renato Justi e Vinícius Simon. Sim, bem escolhido. O lateral esquerdo não tem como, né? Esse eu até acertei que era o Juninho mesmo, da equipe do Goiás, que foi o lateral esquerdo que mais se destacou dentro do campeonato goiano. Posição carente no futebol goiano, né? Aliás, no futebol brasileiro. É uma posição que carece muito de um bom lateral esquerdo. Nós não temos nem na seleção brasileira. Nós temos os paliativos. O lateral esquerdo bom da seleção brasileira é o Marcelo Kudung, é burro e não Pois é. mas é um paliativo também. Não é lá esse Mas é o melhor que nós temos no momento. esse lateral esquerdo. Né? Depois de Roberto Carlos, lógico que antes de Roberto Carlos teve outros zagueiros melhores, mas dos últimos tempos. Laterais, né, no caso, mas nos últimos tempos aí, fora Roberto Carlos, teve aquele Júnior que jogou no Palmeiras também, que era um bom lateral esquerdo também. Mas fora esses dois aí, pra mim, nas últimas décadas aí, não teve laterais esquerdos melhores do que eles. Tanto o Roberto Carlos quanto o Júnior, que era o seu reserva, né, na seleção brasileira. Tava bem de reserva, hein? Muito bem, né? Mas assim, é há de concordar, o Juninho realmente é o destaque da lateral esquerda do Campeonato Goiano. Não tenho dúvida também. Isso porque ele surgiu na equipe do Figueirense, né, no Campeonato Brasileiro, se destacou. Foi transferido para o Palmeiras quando o Palmeiras foi disputar aquela Série B, onde ele também se destacou. E aí o Goiás acertou muito bem nessa contratação, que é um dos jogadores aí da posição, que é uma posição carente, não só no futebol brasileiro, né, mas no Goiás, há muitos anos a gente não via um lateral esquerdo que chegasse e tomasse conta da posição igual o Juninho chegou. O próprio Corinthians sofre isso também, com falta de bons laterais hoje também, porque aqueles que lá estão até agora... Tem o Fagner na lateral direita, que ele já dá mas assim, mas na lateral esquerda é o Wendel. É o Wendel, né? Então assim, até mesmo o Fagner também, nos últimos jogos do Corinthians também, deixou também a desejar. Caiu o rendimento, no último né? jogo que eu acompanhei do Corinthians, que foi a eliminação contra o Nacional do Paraguai, ele estava muito bem, ele foi bem demais no jogo. Só foi mal porque foi expulso, né, no final. E aí o primeiro volante aqui é o Robson do Vila Nova. O Robson que desde o Atlético, desde outras competições aí, já vem aparecendo aí, se eu não me engano é a terceira vez que ele é eleito aí, né, para a seleção do Goianão. Como já tinha feito aqui a avaliação dele, é aquele jogador imprescindível hoje dentro do Vila Nova, que é o xerife ali, na verdade, né? Ele que consegue ali controlar ali o time, consegue orientar muito bem o time nessa função de volante. Então, merecido aí essa observação do Robson aí nessa seleção, viu? Companheiro dele, Felipe Baiano, da equipe do Anápolis, bom jogador também, viu? Marcou um gol só na competição, mas fez por onde? Esteve presente em 17 jogos dos 18 que o Anápolis disputou dentro de todo o campeonato estadual e marcou um gol apenas. Outro jogador, correria também, merecido também, apesar de não ter jogado aí nos últimos jogos do Anápolis, não tem feito aí... Ele ficou fora de um jogo só. Mas ele não foi fundamental aí para que o Anápolis vencesse o Goiás. Né? Mas, lógico, a gente não analisa só um jogo, você analisa vários jogos, né, durante a competição do que ele fez. Então, dentro da função dele, ele, para mim, ele serve sim como esse parceiro do Robson. Se eu não me engano, o gol que ele marcou foi contra o Vila Nova naquele jogo em Anápolis, na primeira fase, onde as duas equipes empataram em 1-1. Um bom, sim, não lembro se foi um bom jogador para a posição. 4 do Anápolis já. A gente esperava que a equipe do Goiás pudesse dominar, né? Com mais jogadores. Prepara aí que vem o 5º do Anápolis, meia, Lucas Sotero. Um nome muito bom, é um garoto que... Era o que eu tinha colocado na minha seleção também. Um jogador de 24 anos, né? Um jogador jovem que surpreendeu. Né? Um jogador que foi imprescindível aí no time do Anápolis.
e se brincar vai ser ainda dentro dessa Série D do ano que vem. Desse ano. Desse ano ainda, né? Uma lata Desse disputa esse ano. também, já disputa esse ano, se eu não me engano. Então é um jogador imprescindível. Então acho que outro acerto também do Lucas Sotero. Agora só um adendo, né? A gente está vendo que tem vários jogadores do time do Anápolis, né? E você lembrou aí que não tem nenhum do Atlético. Mas eu acredito que o zagueiro Marlon, né, que compõe o Atlético, deveria ser pelo menos lembrado. Talvez deve ter sido votado, mas não chegou no fim para poder estar aqui na seleção. Mas seria uma outra opção, né? Exato, concordo. O outro meia, Wagner do Goiás, que veio, né, contratado aí, se eu não me engano, junto a Chapecoense. Bom jogador. Bom jogador, mas dentro dessa lista aí, eu, logicamente, talvez não vi essa lista também, como é que foi essa votação, se foi lembrado ou não, mas eu quero ressaltar a boa atuação do jogador do Vila Nova, que é o Zotti, né, que para mim foi o cara do Vila Nova também, que não só pela correria que ele apronta, mas foi o mentor ali de criação que o Vila teve, né, um jogador que corre 90 minutos com uma força física que dá show em vários jogadores do Goiás, em vários jogadores do Atlético, do próprio Vila e das demais equipes. É um cara que tem a forma física que tem o Zóio de conseguir correr 90 minutos e de armar, de bater falta, de correr, de marcar igual ele fazia. Para mim, deveria estar nessa lista aí. Mas, se tratando do Wagner, jogando dentro do Goiás, logicamente eu não esperava outra coisa que não ele. Esse é o segundo do Goiás, né? Já é o segundo do Goiás, né? Vamos ao terceiro e último do Goiás. Carlos Eduardo, atacante. E revelação do campeonato, inclusive. A revelação não, craque do campeonato. E desbancou o Rafael Lucas, né? Que é o artilheiro com 7 gols, vice-artilheiro da competição. Né? O Carlos Eduardo, porque é a novidade da competição do Goiás, um garoto jovem de 19 anos, um cara super humilde, né? Ali de Nova Veneza, se não me engano, acho que é a cidade lá da qual ele morava, ou veio, não sei. É um garoto jovem, muito humilde, e que, por sinal, Lemos, ele começou lá na Pelovel, e quando ele quis ser jogador de futebol, ele teve portas fechadas, tanto no Vila quanto no Atlético, né? E aí foi quando ele conseguiu entrar no Avel. Eu digo isso porque foi uma entrevista que ele deu para o André da PUC TV, uma entrevista exclusiva, né, o André Isaac, da qual levou até um troféu para ele em relação a isso, a revelação do Campeonato Goiano. E lá, nessa entrevista... O craque do Goianão, na verdade. O craque do Goianão. E nessa entrevista, ele mesmo disse o seguinte, que quando ele queria vir jogar no Goiás, as pessoas falavam, não, lá no Goiás só tem filho de papai, lá só joga quem tem dinheiro. Então ele, por ser humilde, vir lá de Nova Veneza, né, pela distância de vir jogar no Goiás, ele se fechou. Até então, quando ele esteve no Avel, jogou no jogo contra o Goiás, né, da qual ele marcou, acho que 2 gols, se eu não me engano, uma vitória de 4-1 sobre o Goiás, do time do Avel. E a partir desse jogo, a equipe do Goiás lá já adotou o Carlos Eduardo como jogador do Goiás. E está aí no profissional, arrebentando, 4 gols marcados, merecido também, dentro dessa competição. Aí não podia deixar de ser, né? O cara virou artilheiro do campeonato, como é que eu deixo o artilheiro de fora? Outro atacante é Nonato, pô. Não tem como, né? Não tem como, terceiro ano seguido artilheiro da competição. O Goianésia marcou 14 gols em todo o campeonato. Lutou para não cair. Dos 14 gols que o Goianésia marcou, 10 foi do Nonato. Para você ver, é um jogador imprescindível, terceiro ano consecutivo, como você bem lembrou. Merecido, não esperava que ele ficasse fora da lista, não me surpreendi, porque ele é o nome do Campeonato Goiano, né? O cara artilheiro, com 10 gols marcados, só não marcou mais porque o Goianese não teve competência de ir mais à frente, né? O Andorinha sozinho não faz verão. São 3 do Goiás, 5 do Anápolis, 2 do Vila e 1 do Goianésia. E nenhum aí dos demais times. Embora tenha outros jogadores, que é Gladstone, do Itubiara também. Zagueiro. É um bom zagueiro também. O Marlon, como eu lembrei do Atlético. Tem outros jogadores. Tem o próprio Galeno também, que poderia entrar, né, como um bom jogador nessa lista da federação. Só que, infelizmente, são 11, né? Então tem que escolher 11 ali e apertando essa lista, deu o que deu aqui. E o técnico Valdemar Lemos. Chegou na 7ª rodada, levou o Anápolis ao vice-campeonato aí. O Valdemar Lemos que estava em outra equipe, né? Ou não?
Ele já chegou. Eu tava fora do país, se eu não me engano. Estava fora? Tava. Esse Valdemar aí, pelo que ele Irmão fez do pelo. Oswaldo Oliveira. Irmão do Oswaldo Oliveira. Pelo que ele fez dentro da competição, né, colocando o time do Anápolis na final do Goianão, merecidamente. Agora, eu quero ressaltar também aqui a boa atuação do Rogério Mancini, né, que veio de auxiliar técnico, que veio lá de treinador de time sub-20, que disputou o torneio lá da Copinha, e hoje no profissional do time do Vila Nova. Então foi o cara que conseguiu uma boa atuação para o Vila dentro da Copa Verde, até a chegada daquele treinador que ajudou o Vila a perder, né? Entregou para ele com uma vantagem de 4-0, né, do Vila. Passou o time que ia, passou, só não conseguiu passar o Gama. Pois é. E aí já pegou um pouco tarde o Rogério Mancini, o time do Vila. Mas o fato é que levou o Vila à fase semifinal da competição, né? Um Vila que perigou até de ficar fora da semifinal, né? Perigou até ser rebaixado dentro da competição, mais uma vez. Então, eu queria destacar também o Rogério Mancini. Bom, revelação foi o Galeno do Trindade, o árbitro eleito aí foi Eduardo Tomás. Né, a arbitragem foi o Eduardo Tomás, com os assistentes aí Bruno Pires e Fabrício Vilarinho. Embora ontem, nessa lista que você falava, né, ontem, na verdade, na segunda-feira, nós lembramos do Bruno Rezende, né? Foi o árbitro da final, foi muito bem, diga-se de passagem. A revelação realmente foi o Galeno do Trindade, 18 anos de idade, apesar do rebaixamento da equipe, né, da Terra Santa aí. E ele cometeu, eu não sei se for eleito isso, vai ser eleito, não sei, entre os gols mais bonitos, ele é candidato, viu? Teve um golaço que ele fez numa bomba de fora da área, encaixou a bola lá na gaveta, eu não lembro contra quem que foi esse jogo. Mas eu lembro desse gol, né? Um golaço, tanto é que nesse gol, acho que ele veio como revelação. E foi um belíssimo gol. Ele veio como revelação, na verdade, no jogo contra a Napolina, onde o Trindade venceu por 3-0 e ele entrou em campo, deitou e rolou. E aí durante a sequência do campeonato, foi onde ele começou a aparecer mais. O craque do campeonato foi o Carlos Eduardo, né, vamos dizer assim, realmente foi, né, por tudo que ele fez, pela equipe do Goiás. Vamos fazer o seguinte. Meu amigo, hoje tem Copa do Brasil, tem Aparecidense e Ipiranga, jogo lá em Erechim, no Rio Grande do Sul, no estádio do Colosso, né? Aí o pessoal falando aqui que a equipe do Ipiranga e da Aparecidense vão se enfrentar na Série D, na Série C. Só que o Ipiranga é da Série C, a Aparecidense é da Série D. É o pessoal onde eu busquei a informação aqui. Aí o povo tá com a informação errada. Né? O Ipiranga enfrentou o Atlético Goianiense, acabou eliminando a equipe do Atlético Goianiense no jogo fora de casa, porque o jogo em casa terminou empatado 2-2. O Atlético Goianiense poderia seguir, né, na competição, mas não conseguiu. E aí nós tivemos a equipe da Aparecidense que teve sorte, viu? Que o Sport não queria nada com nada, ele estava mais preocupado com a Sul-Americana. O mistão do Sport fez o dever de casa, o dever fora de casa, e agora o negócio complica, porque agora pega uma equipe interessada. Era o desinteressado Sport Clube. E nessa competição da Copa do Brasil, né, nós vamos ter oito equipes campeãs dos estaduais disputando, né? São 12 equipes no total, 8 foram campeãs das competições regionais, e o time da Aparecidense é a única equipe sobrevivente goiana a disputar essa competição ainda, né? Tem chance de passar e pegar o Fluminense na outra fase, né? E faturar os seus 600 mil, uma boa grana, que também deve faturar essas equipes que passarem dessa segunda fase. E tem um detalhe muito interessante, porque é a segunda fase da Copa do Brasil. Você sabe qual que é o detalhe da equipe que joga fora, né? Qual? Equipe que joga fora de casa venceu por 2 gols de diferença e elimina o jogo de volta, amigo. Se a Aparecidense fizer 2-0 lá, tchau, Ipiranga. Se tomar também, não, aí tem que tchau, reverter Aparecidense aqui, né? também, né? Aí tem um jogo de volta aqui. Tem que reverter aqui, ó. E aí, e não sei se consegue reverter, né? Aí já é outra questão, né, amigo? Você sabe se tem time. Eu não sei nem se vai conseguir fazer 2-0 lá. O time da Aparecidense ainda vai ter 2 reforços, né, que vai poder contar, que são 2 empréstimos do Vila Nova, que é os meias Lauce e o Marcinho, né, que são 2 opções para reforçar a equipe da Aparecidense e que
pode somar com o Lausen time o Lausen da é presidência. meia, né? E é das categorias de base do Vila. Então são dois jogadores que a presidência possa contar hoje aí para, né, derrubar esse time de Erechim. O fato é que as duas equipes, né, todas as equipes, na verdade, as duas equipes que vão disputar hoje essa fase da Copa do Brasil vão querer meter a mão nesses 600 mil. Até o Santos, né, atual campeão paulista, vai estar na disputa aí para poder meter a mão nesses 600 mil. Agora, o time da Aparecidense tem uma boa equipe, né, para poder disputar e vencer esse jogo e tentar até eliminar esse jogo da volta, né? Acho difícil que vá conseguir esse mérito aí, né? Porque esse time maior como o Atlético não conseguiu, isso também não quer dizer que a presença não vai conseguir, mas vai encontrar dificuldade. Vai. E muitas dificuldades para vencer o time de Erechim. Isso é certo, ainda mais jogando lá. Né? Vamos fazer o seguinte, eu já vou perguntar, a Aparecidense ganha ou perde o jogo? Olha, Lemos, o jogo lá, né? O jogo joga em casa, lá em Erechim. Eu vou apostar aí numa vitória de 2-0 do time do Erechim na Aparecidense, viu? Eu vou apostar na zebra. Você vai apostar que o Erechim ganha? Sim, 2-0. Mas então não é zebra, ué. Você tá apostando Não, no porque time na da casa. verdade eu queria apostar como goiano, apostar no time goiano. Tá. Eu vou apostar na zebra. Eu como goiano. Não, uai, se o Erechim ganhar não é zebra, ué. Não é não? Não, ué, Aí tá você jogando em precisa- casa, ué. Quem joga em casa? O Erechim. Não, mas eu tô apostando zebra no caso, sendo goiano, né? E não torcer pro time goiano. Torcer pro time adversário. Não tô te entendendo. Vai zebrar, vai chegar lá, vai dar errado pra Aparecidense. É isso que eu quero dizer. Vai perder por 2-0. É o você do Zebrou. contra. Não, não é zebra. Tá bom. Zebra é se a Aparecidense ganhar, então eu vou de zebra. Então a Aparecidense ganha 2-0 e elimina o jogo de volta ainda. Vamos esperar isso aí. Ó, o Atlético começou bem a semana, viu? Começou anunciando o treinador, que é o Marcelo Cabo. Aí o Atlético fez o seguinte ontem à tarde. Meu amigo, vamos fazer o seguinte, já que a Série B vai começar, vamos apresentar os jogadores aí que a gente contratou para reforçar. Os atacantes Caion e o volante Michel foram apresentados ontem à tarde pela equipe do Atlético Goianiense, pelo diretor de futebol Adson Batista. Né, o volante Caion teve na Chapecoense quando conquistou o acesso aí para a equipe catarinense. E o atacante falou, ó, esquece tudo que passou, esquece a eliminação Copa do Brasil, Campeonato Goiano. Vamos focar no Campeonato Brasileiro, porque eu tô chegando aqui, eu quero é conquistar o acesso. Gostei dele só pela atitude, né? Quem disse isso aí? Caion, atacante. Caion. O Atlético aposta em jogadores jovens, né? É um clube que está atualmente sem patrocínio, de peso, com recursos financeiros limitados. Então vai apostar em jogadores jovens como o Caion e o Michel. Agora ambos têm alguns dados interessantes, né, que me interessam. Por exemplo, o Michel, volante, né, além de tudo é canhoto, né, veio do time do Novo Horizontino, fez 4 gols em 7 jogos. Né? É um bom dado. Desse ano. Então é um bom dado. É um cara que gosta muito de subir, né? Tem uma certa ofensividade, tanto que tem essa marca de 4 gols em 7 jogos. E hoje, no futebol hoje, essa coisa do volante, do meio, para mim, está acabado. Esse negócio de jogador ser volante e meio, para mim, fundiu é uma coisa só. É jogador de meio. Né? Tanto prova disso aí é esse jogador que tem esse dado aí. Lógico que tem outros que tem esses dados. Então, o próprio Robson mesmo é um cara que ataca muito também. É um jogador que sobe bastante, faz gols, chuta para gol. Então, hoje, não sei se teria essa coisa de é volante, é zagueiro. Não, o jogador hoje ataca, defende, vai pro gol, quando precisa, faz de tudo. Outra coisa é esse Caion, que vem do Cruzeiro do Rio Grande do Sul, né? Ficou conhecido por ter feito aquela vitória em 2013 do Mirassol sobre o Palmeiras, de 6-2, né? Da onde saiu 2 gols do pé do Caion. Então, é também um jogador que tem um dado interessante também, né? E sem falar nisso, que o Atlético anunciou até a contratação de um novo zagueiro, que é o Ricardo Silva, né? Que veio por empréstimo do Atlético Paranaense até o fim da temporada, do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, o Atlético ainda deva, acredito eu, ainda mais na frente, anunciar outras contratações, né? Para poder reforçar o Atlético. Assim a gente espera, né, amigo? Agora, o fato é que o Adson Batista faz um bom trabalho, diferente do Ximenes no Goiás, né?
Muito diferente, Né? porque o Adson Batista, com toda a limitação financeira que o clube hoje enfrenta, ele ainda consegue sobressair em algumas contratações. Ele aposta, na verdade, assim como ele aposta no Cabo, ele está apostando em jogadores jovens, né, de baixa valor de mercado, para poder ajudar aí o Atlético. Agora vamos continuar no vermelho, só que não no vermelho e preto, vamos pro vermelho e branco agora. Vamos lá pro Vila Nova aqui do lado, ó. Do ladinho aqui, né, do Onésio Globo. Brasileiro Alvarenga. Inclusive, a partir do meio-dia hoje eles começam a vender os ingressos, R$50. O Solimar, nosso cinegrafista, ele fica vibrando ali atrás das câmeras aí. Ele foi lá comprar o ingresso pra ver a estreia do Vila na sexta-feira. R$40 Então, a arquibancada, tá endinheirado, hein? R$100 as cadeiras, isso a inteira, né? Tá endinheirado, hein, Solimar Fernandes? Bom isso, hein? Ah, Então, tomara que que seus aí- cobradores não estejam ouvindo isso, hein? ainda bem que o Vila Nova contratou um lateral esquerdo bom, que foi o Marcelo Cordeiro, né? Que já teve passagem internacional, Botafogo, tudo mais. Mas aí tem um detalhe. O Vila Nova é o time do Inho, do Fabinho, do Maguinho e do Vandinho. O Vandinho foi apresentado ontem à tarde pela diretoria colorada, meu amigo. Mas o do Leandrinho, mais um atacante aí na equipe do Vila Nova, né, que foi Coloca aí apresentado o aí. Frontininho também aí. O Frontininho. É, Frontininho, tá pequeno o Frontininho. A bola dele tá pequenininha. Pode colocar aí mais um ninho aí, então. É a galera do Inho no Vila Nova, amiga. Leandrinho, Fabinho, Vandinho, Maguinho e por aí vai. Agora Quem esse que era o que foi emprestado? É Marcinho, né? Que foi emprestado Marcinho, pra Aparecida. Marcinho Laus. A turma do Inho. Eu espero. Mas tem um Feijão também, que é volante. Tem Inho também? Não, é não, né? Feijão, pô, não é Inho. Feijão. mas- Tá. Eu achei que pelo nome dele tinha Inho também. Alguma coisa antes de Feijão. Não, mas é Feijão. Feijão deve ser apelido, né? Feijão. Não, o nome eu já não sei, né? Mas o apelido é Feijão. Agora, esse Vandinho aí é outro jogador que tem dados interessantes também, viu? Já passou pelo Flamengo, se não me engano, Grêmio Barueri também. Atlético Paraná. Tava no J. Malucelli do Paraná. André, cadê a foto? Eu não baixei a foto não do Vandinho aí não, sendo apresentado não. Aí ó, o Vandinho, o Guto ali. E aí Daí tá o Murilo Reis, se eu não me engano ali. Isso aí é o cara da Juninho Alfonso, né? Não? Isso aí é o. Aliás, essa foto foi tirada até ontem lá Porque na a Juninho Alfonso. A Juninho Altusson também é a nova patrocinadora do Vila Nova. Se não me engano, esse deve ser ele, o Juninho Alfonso, que vai ajudar o Vila aí com uma boa grana durante. Pelo menos por esse ano, né? A camisa do Goiás não tem esse de patrocínio nem do Atlético. A manga. Volta a foto, André. Volta a foto aí. A camisa que foi apresentada. Tem Feste Açaí, tem Renate, Juninho Altusson, Cicobi, Rei Petros ali, Arroz Cristal. E você sabe que o mais interessante aí agora, com esse novo ajuda do Juninho Alfonso, os torcedores que fizerem parte daquele sócio Tigrão, vai ter 10% de desconto em qualquer tipo de serviço. Aí, ó. Então, para quem for contratação, então quem virar o sócio torcedor vai ter 10%. Você tem que virar sócio torcedor, Solimar. Hoje aí. Já tá não. Agora, a gente falando do Vandinho, ele tem também dados bons, números bons também, que me alegra também, e até mesmo para poder disputar essa vaga com o Frontino. Que para mim o Frontino... Eu acho que ele chega como titular. Não sei, né? Isso vai depender muito aí, a gente vai ver na estreia, né? Mas ele é um cara que em 27... ele marcou 27 gols na temporada, né? 2008, em 2008, e quando ele transferiu do Avaí para o Flamengo, né? Então é um cara que tem bons dados. E no time do Malucelli, que foi a última equipe que ele estava antes de vir para o Vila, foram 8 jogos, 7 gols. Né? Então é um cara que também tem bons dados. A média dele é boa, hein? E eu vou dizer mais para você. Das equipes goianas que vão... você me perguntava durante essa semana qual das equipes tinha maior possibilidade de subir para a Série A, né, para chegar ali e ser aos 4 finalistas. E eu postei no Vasco, Goiás, Bahia, em quem mais lá? Eu não lembro quem que era o outro candidato. O Avaí. Agora, eu disse candidato a subir para a Série A por ter camisa, por ter mais dinheiro, por ter mais futebol, né, seria o Goiás. Mas hoje, para essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, da Série B,
fazendo a comparação com os times goianos, hoje, quem tem a melhor equipe hoje é o Vila Nova. Né? Pelo menos para essa primeira rodada, porque o Goiás ainda não anunciou contratações de peso ainda. Fora o mais do mesmo. Fora o Léo Lima, mais ninguém. Mais ninguém. Então o Chimenez ainda vai persistir ainda com essas contratações feitas aí, entupiu a ofensividade do Goiás aí com jogadores que para mim não resultam em nada. Né? Cassiano, John Clay, Cléo e companhia. Agora o fato é que o Vila hoje é sim a melhor equipe, pelo menos da primeira rodada, tem o melhor time e vai criando um elenco, viu? Vai criando um elenco, o time do Vila hoje, para mim então, chega com vantagem nessa primeira rodada. Né? Espero não queimar minha língua aí nessa primeira rodada com uma boa atuação do Vila, mas se comparado com o Atlético, com o Goiás, eu acredito muito aí no time do Vila Nova. O nosso amigo André, eu fiquei impressionado, porque eu falei, o roteiro de hoje tem 13 páginas, né? Não, mas isso tudo. Aí eu falei, não, moço, é porque você não viu de sexta ainda, começa a Série B, Série A. São só 20 jogos, amigo. Calma aí. Tem muita água para rolar, né? Muita bola ainda para acontecer. E aliás, embora não é nosso, né? Esse Cartola, mas nós vamos dar uns palpites aqui, viu? Para os nossos internautas que estiverem nos acompanhando aí. Quando começar essa Série A do Brasileirão, nós vamos trazer dicas. Embora não é nosso, né? É do Globo Esporte, da TV Globo. Mas nós aqui vamos dar uns palpites, sim. Nós vamos dar, independente disso, né? Vamos dar aqui algumas sugestões, né? Dos jogadores. Então nós vamos estar de olho em todos os jogadores ali, até mesmo na competição do Cartola, que lá se faz, né? Então a gente vai querer, sim, dar aqueles palpites. Verdade, eu já montei meu time. Aliás, eu quero só ressaltar que tem jogadores caros, já começou caro. Vai. Paulo Guerreiro, o Robinho, são caros. Cássio. Esses são caros, esses aí são. O Elias, os caras começaram caro, rapaz. Não, mas esses aí era a tendência a começar caro mesmo. Sabe o que eu achei interessante nessa Série A do Brasileirão? A Santinha e o time do Vitória, né? Que fazem parte da Série A. E estão no Cartola com vários jogadores bons, como são do Cartola. Eu coloquei meu atacante na primeira rodada é o Grafite. É outra boa opção pro Cartola, que né? É bom, que é barato. Mas vamos voltar aqui. Ó, hoje tem Libertadores da América e vamos fazer o seguinte, amigo. Ai. Tem duelo brasileiro, parceiro. Eu lembro do último duelo, se eu não me lembro, né? Não sei se foi Libertadores ou se foi Campeonato Brasileiro. Mas o Rogério Ceni jogava, Ronaldinho Gaúcho ainda estava no Galo, Atlético Mineiro e São Paulo. Aí houve uma cobrança de lateral, olha, o Rogério Ceni ofereceu água pro Ronaldinho. O Ronaldinho tomou água, cobrança de lateral, não tem impedimento, amigo, e o Ronaldinho ficou lá. Parado. O Marcos Olha cobrou lateral direto pra ele, saiu o gol do Atlético Mineiro. Tem São Paulo e Atlético Mineiro hoje à noite no Morumbi. Primeiro jogo das quartas de finais aí da Libertadores da América. E as únicas duas equipes brasileiras remanescentes na competição. Aí? Começamos com 5 equipes, né? Sim. Passaram 4 da primeira fase. O Palmeiras fez feio na primeira fase, que nem na primeira fase passou. E depois nós chegamos só com 2 equipes nessa fase, só uma vai para a semifinal, né? O Corinthians não conseguiu passar do Nacional. O Grêmio não conseguiu passar do Rosário Central. Ambas equipes que estavam no grupo do Palmeiras. E sobrou São Paulo e Atlético. Antes eu falava aqui o seguinte, que o time do Palmeiras tem talvez um dos melhores elencos, fora o Corinthians que teve no ano passado, depois de ser desmantelado, né? Mas hoje, na atualidade, revendo os jogadores e esse descontrole, né, essa desorganização dos jogadores do Palmeiras dentro de campo, eu vejo que o time do Atlético é hoje a melhor equipe. O Atlético Mineiro hoje tem o melhor elenco do futebol brasileiro hoje. Tem o pior banco, mas tem a melhor equipe titular hoje, né, com 11 jogadores dentro de campo. O Atlético hoje, para mim, vai vencer o São Paulo pelo time que tem. O São Paulo tem que afastar alguns dados, né, extracampos, que das últimas 7 eliminações nesta competição foram por times daqui do Brasil.
Exatamente. Né? E outro dado que é, em 5 partidas de ida no Morumbi, ela perdeu as vantagens como visitante, né? Dessas 7. Né? Fora isso aí, outro dado é de 15 competições a nível internacional, entre a Libertadores, Copa Sul-Americana, essa Recopa Sul-Americana, o São Paulo também perdeu também, né? Então tem uma certa desvantagem extra-campo que dentro de campo não sei se vai refletir. Mas para mim o São Paulo perde hoje para o time do Atlético. Vai ser jogão de bola. Vai ser jogão daquele de sentar na frente do sofá ou para quem vai ao estádio de não piscar. Não vai piscar o olho. Porque o estádio hoje vai estar lotado, audiência no máximo, porque são duas equipes aí fortíssimas, né? Candidatos a disputar essa semifinal da competição. Olha lá, vamos fazer o seguinte, que o São Paulo deve entrar em campo com a seguinte formação, né? Vamos lá, o time entrará em campo com Denis, para tristeza da torcida do São Paulo, que o goleirinho ruim, viu? E tira ele, não tem opção, né? Não é tipo o Goiás que tira o Renan, põe o Ivan. Né? Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Mena ou Matheus Reis, Hudson e Thiago Mendes, Wesley ou Michel Bastos, Ganso e Kelvin e Caleri. Caleri é perigoso, viu? O Atlético Mineiro, que perdeu o título de campeão mineiro para o América Mineiro, deve entrar em campo com o goleiro Victor, Marcos Rocha na lateral direita, Leonardo Silva, Eraso e Douglas Santos na lateral esquerda, Rafael Carioca, Leandro Donizete, Júnior Urso e Robinho, Lucas Prato e Cleiton ou Patrick aí no ataque. O time do Atlético Mineiro é melhor. Muito melhor. Melhor, é como eu disse, em termos de equipe titular, no Brasil hoje nem o Corinthians consegue, né? Embora o Corinthians está se formando. Mas é uma grande equipe. O Corinthians voltou a se assombrar com o fantasma, porque o Elias pode sair pro futebol chinês também, viu? O árbitro colombiano Vilmar Roldan, né, e terá os auxílios aí dos compatriotas Eduardo Dias e Humberto Clazirro. Você sabe qual que é a vantagem do São Paulo? Nenhuma. A única vantagem que o São Paulo tem é que o Balsa, ele é um cara experiente em disputar Libertadores, mas como técnico, né? É um conhecedor da competição, tem 2 Libertadores para outros times que não aqui do Brasil. Um deles é o São Lourenço da Argentina. Mas não sei se isso influencia, né, nos jogadores, porque quem tem que jogar são os jogadores, embora ele tenha que colocar os caras para jogar. Mas os caras que eles vão colocar para jogar é contra o time brasileiro, não é? Vamos fazer o seguinte, nós vamos ver os jogos que nós temos hoje pela Copa do Brasil, Copa Verde, né, Libertadores da América. Vou começar pela Copa Verde, que o jogo foi ontem, inclusive, né, e o Gama venceu o Paysandu por 2-1, mas o Paysandu havia vencido o primeiro jogo pelo placar de 2-0, e aí mesmo com a derrota ontem, o gol marcado fora de casa, a equipe do Papão da Curuzu conquistou aí o título de campeão da Copa Verde 2016, de quebra a vaga para a Sul-Americana do próximo, a vaga da Copa Sul-Americana, e ainda o detalhe, 525 mil reais. Botou a mão, né? Meio milhão, velho. Você pagava o bônus para os jogadores e ainda tinha um dinheiro de sobra para contratar outros. E aí Goiás e Atlético disputaram a competição, se recusaram a disputar. Goiás e Atlético tinham plenas condições de conquistar a Copa Verde. Tinha chance, mas talvez pelo fato visando talvez a Copa do Brasil e que não deu conta de passar nem dessa primeira fase, talvez não teve essa vontade de participar. Porque também há gastos também, né, para poder deslocar a equipe e há o cansaço físico também de colocar a equipe em mais uma competição. Isso é bom, talvez, eu acredito que a Copa Verde não seja tão interessante para o Goiás. Até mesmo porque o Goiás tem muito dinheiro. Né? O Goiás, dentro do Brasileirão, ele só perde para o Vasco. Sim, né? O Vasco pro Avaí, se eu não me engano. O Goiás tem um investimento similar, de longe, ao do Vasco. Né? E se eu não me engano, acho que o Goiás investiu menos de 50% do que investiu o Vasco da Gama, né? Para a Série B do Brasileirão. Mas o fato é que
fora o Vasco, eu vejo o Goiás como a melhor equipe financeira, né? Melhor financeiramente dentro da competição da Série B. Agora, essa competição é boa para as equipes, tipo o Paysandu, o Gama, o time do Vila Nova, até mesmo para o Atlético que estava ruim financeiramente, seria uma boa ganhar dinheiro, tentar ganhar isso. Nossa, seria ótimo. Agora o Goiás tem muito dinheiro, né? Não que não fosse, né? Esses 500 mil ajudaria muito, mas Vamos fazer o seguinte, as nós já prioridades falamos são que outras. hoje, pela Libertadores da América, nós temos São Paulo e Atlético Mineiro. Quem ganhou o jogo? Eu vou apostar no Atlético Mineiro aí vencendo um jogo de 3-2, viu? 3 Com a o gol do 0. Robinho ainda. 3 a 0. E o Robinho gosta de jogar com o São Pois Paulo. é. Jogar uns 3 a 0, amigo. O Galo. Amanhã nós temos mais 2 jogos, Nacional do Uruguai e Boca Juniors. Aí o Boca passa, mesmo jogando fora de casa. E Rosário Central e Atlético Nacional da Colômbia aqui. O jogo vai ser duro. Pela Copa do Brasil nós tivemos ontem Avaí 1, Bragantino também 1, né? E Londrina 0, Cruzeiro 2. Não, você diz que vai ser duro, mas não vai ser duro não. Mais duro que Paraíba lá, como é que é o time lá? O River do Piauí contra o Botafogo da Paraíba. Pior do que isso? Mais duro que isso? Não tem como não, amigo. Rosário Central e Atlético Nacional da Colômbia vai. Mais duro que isso. Mais duro que isso não tem como não, o que é isso aí? Coloca aí os gols do Cruzeiro, André, pra gente, fazendo favor. O Cruzeiro venceu 2 a 0 ontem o Londrina, jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil, e aí a equipe do Cruzeiro eliminou assim um jogo de volta da competição. Aí ó, até o Londrina tem uma TV. E você falando né, desse de TV, Olha o gol do Henrique. o time do Vila Nova fez ontem também a Tem a sua TV. primeira transmissão Ao ao vivo vivo pela pelo TV. Facebook, né? Fez? Fez. Não vi não, uai. É outra equipe também que vem usando as redes sociais para poder fazer isso. A Né? de chegar ao povo, né? Isso vai criando uma certa independência até mesmo Das TVs. das TVs, né? Para poder Exato. falar com o seu torcedor, né? Você usa o Facebook onde está o torcedor, ao vivo ainda. Muita coisa poderá ser mostrada, até os treinos, né? Sim. Poderão ser mostrados Vamos ali lá. ao vivo. Nós temos hoje, pela Copa do Brasil, Paraná e Chapecoense, jogo de ida da segunda fase. Se a Chapecoense vencer por 2 a 0, elimina o jogo de volta. A mesma coisa com o Curitiba, que encara o Juventude fora de casa. O mesmo vale para o Figueirense, que encara o Sampaio Corrêa do Maranhão também fora. Né? O Santos encara o Galvez do Acre fora de casa. Se fizer 2 a 0, elimina o jogo de volta. Joinville encara o Ceará. Ceará, se fizer 2 a 0. Botafogo da Paraíba encara o River do Piauí. Dom Bosco recebe o Atlético Paranaense. Né? O América Mineiro recebe o Bahia. Aqui vai ser jogo pesado, viu? CRB e Vasco. Né? Vitória da Conquista e Santa Cruz. Portuguesa e Vitória da Bahia. Isso hoje. Amanhã tem Juazeirense e Botafogo. Jogos de volta da segunda fase. Fluminense Ferroviária, primeiro jogo de ida, 3 a 3. O Fluminense abriu 2 a 0, a Ferroviária virou para 3 a 2. E o Fluminense teve que buscar o resultado. Buscar um empate, quase que se lasca. Né? Ponte Preta e Genos de Rondônia. A Ponte Preta ganhou o primeiro jogo 1 a 0. Basta um empate aí para classificar para a próxima fase. Aliás, se o Fluminense perder, é bom para a Aparecidense. Se passar pelo time do Ipiranga, pega o adversário mais fraco. Né? Não vai pegar. Fraco nada, porque a Ferroviária subiu esse ano pro Paulista e deu trabalho. Mas o Fluminense é maior, né? O Fluminense é mais difícil, né? Do que o time da Será? Ferroviária. Eu acredito que sim. Sei lá, eu tenho minhas dúvidas. Porque o que não dá é para você tirar por base uma vitória de um jogo e dizer que o time, nossa, é o time do momento agora. Não, acho que não dá. É como eu sempre tenho dito aqui. No futebol não dá para você elogiar muito os jogadores que têm certa regularidade para irregular do que para regular para bom. Né? Os caras, geralmente, os jogadores e os clubes são regular para ruim. Então fica difícil, né? Porque oscila muito entre ruim, regular e bom. Entendeu? Então eu não apostaria tanto, né? Talvez se comporte de uma forma como o Fluminense, mas chega na frente da Aparecidense, toma um coco. Olha só, uma informação de última hora aqui, né?
A divisão de acesso começa no mês de julho, temos um pouco mais de 2 meses aí, né, para o início da competição. 10 equipes divididas em 2 grupos, cada um com 5, 2 times de Caldas, Iporá, Rio Verde, Santa Helena, né, Goiânia, a ASEV, que é de Paraúna, que é a Associação Evangélica, que é de Paraúna. Tem o próprio Rio Verde, Rio Verde, um abraço para Rio Verde, um abraço para Iporá, a galera de lá que sempre nos acompanha, o pessoal do futebol goiano que já está nos perguntando, e aí, vai ter transmissão? Ainda não sei, gente. Né? Eu espero e a gente torce para que consigamos sim transmitir a divisão de acesso deste ano. Né? O Santa Helena já tem o seu treinador para a divisão de acesso, que será Márcio Máximo, de 54 anos, já jogou no Botafogo e estava comandando o Prudentópolis do Paraná. As equipes já vêm se preparando aí com 2 meses de antecedência, já vêm reforçando, contratando jogador. Né? O Novo Horizonte, por exemplo, já apresentou uns 3 jogadores só essa semana, ou acertou 3 contratações aí, né, para a disputa da divisão de acesso 2016, ou seja, já está movimentando a divisão de acesso. Bem movimentado, com boas equipes para fazer essa divisão de acesso. O ano passado foi show de bola, né? Nós tivemos aí transmissão exclusiva do DMTV dentro dessa competição e deu para conferir bem. Eu sei que a informação que eu tinha, eu já ventilei ela aqui há algum tempo, o time do Rio Verde está vindo muito bem estruturado, né? Com investimento aí de mais de 200 mil para poder chegar aí pelo menos à fase final da competição. E pelo que tudo se indica, as equipes mais fortes que nós tínhamos no ano passado saíram da competição. Né? Então, ao que tudo indica aí, embora os que foram rebaixados não entram agora, vai entrar para o ano que vem. Então, boa chance para a Santa Helena subir. O grupo B ficou forte, que vai jogar todo mundo. Você tem aí de cabeça aí de quem está na disputa? Grupo A, se eu não me engano, tem o América de Morrinhos, as 2 equipes de Caldas Novas, o Novo Horizonte, eu esqueci a outra equipe aqui que vai estar lá. No geral, você lembra as equipes por alta? Essa você já ressaltou, Santa Helena, Rio Verde, Quirinópolis. Não, Quirinópolis. Foi rebaixado, Quirinópolis? Foi. Então nós temos o Rio Verde. Então tem equipes aí que vão ser favoritas. A Santa Helena é uma. Seguinte, nós temos o América de Morrinhos, a Associação Evangélica de Paraúna. Tem as 2 equipes de Caldas Novas, né? O Caldas Novas Atlético Clube e o Caldas Esporte. O Grêmio Anápolis não... Tem o Grêmio Anápolis, o Grêmio Anápolis no grupo A. Então fica o seguinte, América de Morrinhos, né? Caldas Novas Atlético Clube, Caldas Esporte Clube, Novo Horizonte e Grêmio Anápolis. Mas o Grêmio Anápolis que foi já uma equipe fortíssima, né, desse campeonato goiano. E só possa renascer, passado, né? Caiu. No grupo B, aí o grupo B é o grupo da morte, amigo. Porque você tem a Associação Evangélica de Paraúna, que ano passado disputou a 3ª divisão com alguns jogadores que hoje estão no Anápolis e alguns vão voltar para disputar a divisão de acesso pela ASEV, que é de Paraúna. Tem o Iporá, só para começo de conversa. Tem o Iporá, tem o Rio Verde, tem o Goiânia e tem o Santa Helena. Só o grupo B. Pois o ano passado o Goiânia fez uma boa competição, né? Chegou no quadrangular final. Esse ano mudou a competição, né? Esse ano tem semifinal e final, jogos de ida e volta com vantagem, né, para as equipes de melhor campanha na primeira fase. Eu vejo algumas equipes aí com favoritas, né? O Santa Helena, o Grêmio Anápolis, o Goiânia e talvez o Rio Verde, né? O Grêmio Anápolis e a equipe de Caldas Novas, o Caldas Novas Atlético Clube foram as equipes que caíram ano passado, né? Pois eu vejo aí esse time do Grêmio Anápolis é lá de Anápolis. É de Anápolis. Né? Então, com o investimento que teve, vendo no Anápolis, vendo o investimento no time da Anapolina, né, eu vejo talvez aí um bom investimento dos empresários acreditando no time do Grêmio. E é um time de empresários. Pois é. Inclusive. Eu vejo isso aí, que possa ter esse investimento, né? Esperar, né? Vamos ver. Eu sei que, se eu não me engano, está marcado para começar 17 de julho, jogos aos sábados e aos domingos, né? E aí, joga todo mundo entre seus grupos, cada equipe vai fazer pelo menos 8 jogos na primeira fase. As 2 melhores equipes que pontuarem, né, durante essa primeira fase aí de ida e volta nos seus grupos se classificam para a fase semifinal. O primeiro do grupo A enfrenta o segundo do grupo B e o primeiro do grupo B enfrenta o segundo do grupo A, respectivamente, né? Em jogos de ida e volta na fase semifinal, com vantagem para as equipes de melhor campanha, aí vai pontuação, saldo de gol, número de gols marcados e por aí vai.
né? As equipes que vencerem as semifinais avançam à decisão, e aí jogos de ida e volta também, né? E aí quem vencer, ou seja, mesmo dando empate, porque tem vantagem para a equipe de melhor campanha também, né? Essa que se sagra campeão, e as duas equipes que chegaram à decisão, né, são aí, né, agraciadas com acesso à primeira divisão do Campeonato Goiano de 2017. Essa competição vai ser boa. Vamos esperar aí pra gente Vai. assisti-lo, né? Juntamente aí com as Olimpíadas. Né? Termina só em setembro a divisão de acesso, só para confirmar aqui, vamos? E vamos fazer o seguinte, olha só, tem o UFC 198 que acontece agora, né, nesse próximo final de semana, dia 14 de maio. Infelizmente, uma notícia triste atingiu, né, o card principal aí. Nós teríamos o Spider Anderson Silva lutando, mas um problema intestinal, né, no caso aí, vamos falar assim, um problema abdominal, né, fez com que ele deixasse aí o card principal, e Anderson Silva não luta e possivelmente deverá passar por cirurgia aí, né, um problema na vesícula biliar, uma inflamação. O atleta está hospitalizado, né, no Rio de Janeiro. A cirurgia para remoção da vesícula já deve ter acontecido por volta das 7h30 da manhã de hoje, né, feita através de uma videoparascopia, né, a duração prevista de mais ou menos 1h30 de cirurgia aí, como não há tempo para se recuperar, né, ele fica fora. Essa é uma cirurgia feita aí pela via oral, né? Acho que sem prejuízo de... Ele foi diagnosticado com colecistite aguda, que é uma inflamação da vesícula biliar. Infelizmente, né, Lênis? Infelizmente, mais uma vez aí, mais um lutador aí que desfalque, um lutador de peso para abrilhantar esse torneio, né? É verdade. Isso quando muitos eles não se machucam antes, como o próprio... como é que chama aquele lutador casado com a feiticeira? Vitor Belfort. Vitor Belfort, né? Se machucou numa luta boa. E tá aí o Anderson Silva agora com esse problema também. E ele luta, tá? O Vitor Belfort luta. Esse UFC contra o Ronaldo Jacaré. Os dois aí estão decidindo quem que vai disputar o cinturão. Depois com o Luke Rock'n'Roll. Mas o Luke Rock'n'Roll já pediu o Vitor Belfort. Só que vai pegar um adversário duro, viu? Que o Ronaldo Jacaré não é fácil, não, amigo. Vamos esperar aí, né? Lamentar aí e torcer para que... pela boa recuperação, né, do Spider aí. Exatamente, e torcer pelos brasileiros no UFC 198. Também. Ó, vambora. É porque o Esporte na Rede tem que dar espaço hoje, porque a notícia do momento é a votação no Senado, né, no impeachment da presidente Dilma Rousseff. Na verdade, do afastamento provisório, né, porque ainda não é a votação final, vai ser votado o parecer, até ter outras votações, né, e aí, se for aprovado hoje, a atual presidente da República, Dilma Rousseff, é afastada por 180 dias do cargo, e aí quem assume é o PMDBista, né, o ex-presidente do PMDB, se eu não me engano também, que ele se licenciou do cargo, né, de presidente do PMDB, Michel Temer. Ou seja, é a bagunça da política brasileira que, diga-se de passagem, a gente até torce para melhorar, mas do jeito que tá difícil. Não, agora vai ficar bom. Vai? Vai, agora a corrupção vai ter acabado. Vai. Né? A Lava Jato também deve findar. A Lava Jato sumiu, né? Vai ficar bom agora vai ficar bom. Esquenta não, porque... A Lava Jato, depois que o processo de impeachment foi pra Câmara, foi pro Senado, sumiu. Esquenta não, porque pior do que tá, fica, viu? Então não esquenta a cabeça não. Ah, achei que você ia falar pior do que tá, não fica. Esquenta não. Pior do que tá, fica, né? Esquenta pior do que tá, fica. Então... Não fica. Vamos Pior do esperar. que tá, não fica, né? Fica. Pior do que tá, fica sim. Só bom pra não perceber, né? E as férias da Dilma, se for as férias igualzinhas a que nós tiramos aqui, então duvido muito que ela volte aí, até mesmo depois desses 180 dias, né? Como se diz aí. 180 dias. A minha avó, 180. 6 meses, né? 6 meses. Ela vai descansar esses 6 meses aí. Né? Vai descansar e vai depender depois do STF para que ela volte ou não para o seu cargo de presidente. Pode ser que ela volte antes também, tá? Não quer dizer que 180 dias, né? 6 meses aí é o prazo que ela tem para poder recorrer. Mas pode ser que ela volte antes também. Vai depender aí do rito judicial. Né? Tanta gente envolvida em corrupção, política na Câmara, os caras que não tem moral para votar. Ela que não está sendo
até onde eu me lembro, ela não tem nenhuma acusação pesando sobre ela. Mas as coisas estão mudando, né, Lemos? As coisas estão mudando para melhor. O Cid do Amaral. Pra melhor. O Cid do Amaral perdeu o mandato. Ontem foi uma lavada, 74-0. Presidentes de grandes empresas estão sendo detidos. Vários deputados, senadores estão sendo investigados. Eduardo Cunha já foi afastado da presidência do seu mandato também de deputado. Isso melhorou o tempo brasileiro. Valdir Maranhão. É o fato que os corruptos estão sendo retirados do poder, né? Alguma coisa está acontecendo nesse país e de bom, né? De bom? Por quê? Porque alguns corruptos estão indo para trás das grades, Alguns, né? Quem diria aí que um presidente da Odebrecht um dia fosse para atrás das grades? Então, são coisas que acontecem na política, outras coisas são lamentáveis e as coisas acontecem aos poucos. Nós já demos um grande salto aí da corrupção. Né? Segundo senador caçado. Deixa eu ver aqui. Ô André, negócio do impeachment deu problema aí, você só volta 1 hora, né? Volta daqui a pouco, né? Então daqui a pouquinho a gente volta, né? Com as imagens direto da TV Senado aí, para vocês acompanharem todo o rito do processo de impeachment lá no Senado Federal. Vambora, meu amigo. Um abraço para você. Um abraço, muito obrigado mais uma vez. Então, amém. Então, uma boa quarta-feira, pessoal. E cuidado aí com qualquer que seja esse placar aí. Muita hora nessa calma, viu? Lembrando que para ela se afastar, ela precisa de pelo menos 41 votos. Eu né, disse total de muita 80, hora nessa calma proposital, tá? Eu não fiz igual o Robson que diz que tem que ter olho no sangue, não. do total de 80 senadores, né? 80, Não, tem que ter 40, sangue no... Tem que sangue ter nos olho no sangue. sangue, né? Eu disse proposital. Ou como Muita era, hora nessa calma. ou como era, falar muito e jogar pouco, Falar muito e jogar pouco. né? Então, se não me engano, ela Não cometi esse ato falho, não. precisa de 41 votos para ela ser afastada. Se não tiver esses 41 votos, um abraço, né? Tá certo. Um abraço a todo mundo e até amanhã.